não lhes imputa os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que fôssemos reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Nós vimos aqui, irmãos, é o grande amor de Deus para conosco. É o Senhor, como já foi falado aqui hoje, o amor dele é tão grande que João não conseguiu explicar. Verdade. Meu Deus, és poderoso. Glória a Deus. Adão já tinha caído lá no Éden, irmãos. E ali, a partir daquele momento, o pecado entrou no mundo. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, irmãos, ele entra com a providência, porque o Senhor tem um projeto de salvação. Louvado seja Deus. O Senhor nos fez criatura dele, nos criou para adorar e exaltar a Ele. Mas, mesmo nós querendo, muitas das vezes se torna difícil, porque nós andarmos na caminhada com Cristo, ela vai ser sempre difícil. Ele já deixou na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tenhamos de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Oh Deus! Então, irmãos, nós vemos aqui que quando Adão ele peca, ali que foi dada uma ordem a ele que poderia comer de tudo daquilo que tinha no jardim, só não daquela árvore do conhecimento, a árvore da verdade. Mas nós temos o inimigo das nossas almas, que ele vem sempre querendo tirar nós dos caminhos de Deus. E ali ele leva, louvado seja Deus, ele vê Eva, ali ele fala que ela comesse daquilo ali, porque se ela comesse daquela fruta, ela ia ter o mesmo conhecimento de Deus. Nós já vemos aqui uma tão grande mentira de Satanás, porque Deus não divide a tua glória com ninguém. Oh Deus! Louvado seja Deus. Mas ele conseguiu enganar Eva, iludir ela. Então ela come daquela árvore, daquela fruta, irmãos, e leva até Adão, que era o seu esposo. Então quando ela leva até ele, ele não pensou. Ao momento que ela entregou a ele, ele comeu. Enquanto Eva comeu, não tinha nada acontecido. Por quê, irmãos? Porque a ordem era para Adão. Louvado seja Deus. A ordem era para ele não comer. Mas ele comeu e caiu, irmãos. E toda a tardinha, o Senhor ele vinha falar com Adão e Eva face a face, assim como nós estamos aqui hoje. Por que eles vinham fazer isso? Porque não existia pecado. Então quando ele desce no jardim, louvado seja Deus, e Adão escuta as pisadas do mestre, Adão vai e se esconde. Porque no momento que ele pegou, ele já viu que estava nu. Porque o pecado já entrou, ele já começou, louvado seja Deus, a reconhecer o que era o bem e o mal. Então ali ele já se escondeu, e o Senhor chega para ele e pergunta: Adão, por que se esconde? Ele fala: Senhor, porque eu estou nu. E quem te falou? É a pergunta, a gente pode dizer: mas se Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. E ele sabia que Adão já tinha pecado e estava nu. Mas o Senhor sempre quer que nós abra nossa boca e fale, louvado seja Ele, e confesse o nosso pecado. Confesse aquilo que está distanciando da palavra de Deus. Ele vai sempre querer que nós falemos. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos aqui, irmãos, que ele enviou o seu filho à terra para reconciliar o mundo com o Senhor. Louvado seja, nós todos estávamos destituídos, ninguém tinha a chance de se chegar ao céu. Por causa do pecado de Adão lá no jardim. Mas o Senhor ele enviou o seu filho para morrer naquela cruz do Calvário, para novamente nos reconciliar com Ele e novamente nós ter o direito e a oportunidade de morar no céu de glória. Louvado seja Deus. Então nós vimos aqui, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, a palavra nos diz aqui que nova criatura nós somos. Porque
Porque as coisas velhas já se passaram. O que é essas coisas velhas, irmãos? Aquilo que nós fazia, a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos. Isso nós temos que deixar para trás, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, confessamos o nome dele, nós temos que passar a ser guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que passar a andar conforme o direcionamento de Deus, com o direcionamento da palavra. Porque o Senhor ele vai dizer em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra e a palavra é Jesus. Louvado seja Deus. Então ele morre naquela cruz do Calvário, irmãos, e novamente nos dá a chance de nós chegarmos ao céu novamente. Nós temos uma morada. O Senhor nos criou, irmãos, para morar com Ele, para adorar Ele. Louvado seja Deus. Mas nós sabemos que nós temos um inimigo forte e poderoso. O inimigo das nossas almas, irmãos. O diabo, o pai da mentira. Aquele que gosta de te enganar. Louvado seja Deus, assim como enganou Eva lá no jardim do Éden. Mas o Senhor ele enviou Jesus, o Filho unigênito, o único que ele tinha, para uma nação pecadora, uma nação que não tinha direito algum de morar mais no céu. Mas mesmo sendo, louvado seja, uma nação pecadora, o Senhor envia Jesus, o seu Filho amado, nascido de uma mulher, louvado seja Deus, para que ele sofresse naquela cruz do Calvário, para que cumprisse, louvado seja Deus, a lei. E nós vemos aqui a obediência de Jesus, irmãos, ao Pai, porque mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus. Ele submeteu, irmãos, a ordem que o Pai tinha o enviado, para quê? Para vir à terra, louvado seja Deus, e levar sobre si os nossos pecados, levar sobre si as nossas enfermidades, levar sobre si aquilo que nós não poderíamos levar. Aquilo que Jesus passou, irmãos, era para nós passar. Mas o Senhor ele sabia que não tinha condições do ser humano, louvado seja Deus, cumprir com aquilo que o Senhor queria. Louvado seja Deus. Mas o Senhor, irmãos, ele envia Jesus para quê, irmãos? Para nos comprar, para nos lavar com teu sangue. Jesus em todo momento, irmãos, ele ensinava os apóstolos, os discípulos, ensinava e falava que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus ele levou, irmãos, ali aquela cruz. A cruz não era para ele. Ele morreu e se entregou, louvado seja Deus, e foi levado até a morte de cruz, que naquela época, irmãos, a morte de cruz era para os piores malfeitores que tinham. Era para a pior raça que existia, ou pior coisa que seria feita. E aquele povo ele gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, louvado seja Deus. Tudo isso, irmãos, por amor de nós, para nos dar a oportunidade de se reconciliar com o Pai, de se reconciliar novamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz: eu irei, louvado seja Deus, à sepultura, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E ele ressuscitou e hoje ele vive ao Pai. Ele vive, louvado seja Deus, no céu, sentado ao lado do Pai. Mas ele falou: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, aquele que ficará convosco até a consumação dos tempos, até a volta de Jesus. Quem é esse Consolador, irmãos? O Espírito Santo de Deus, aquele que quando nós confessamos o nome do Senhor, ou se reconciliamos com o Senhor, louvado seja Deus, ele vem morar dentro de nós, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que dá a revelação da palavra. Desde o Antigo Testamento nós vemos, irmãos, que essa palavra, esse livro, louvado seja Deus, ele foi todo inspirado pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo não vivia no povo como ele hoje tem. Nós somos templo
morada do Espírito Santo. O Senhor se revelava e enviava o teu Espírito e lá ele escrevia. Se eu não me engano, a Bíblia foi escrita por 40 escritores. E nenhum deles em cada uma parte de um lugar, irmãos. Mas nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, ele vem só completando um texto com o outro. Porque todos foram, louvado seja Deus, guiados pelo Espírito Santo. Todo homem que escreveu essa Bíblia, esses textos, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Naquela época o Espírito Santo descia, revelava aquilo que o Senhor mandava. E era escrito aquilo e ele voltava para lá. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu, ele diz: eu irei para o Pai, eu irei preparar a morada. Louvado seja Deus. Mas eu não deixarei órfãos. Por quê, irmãos? Ele já tinha nos comprado. Louvado seja Deus. Ele já tinha dado os direitos de nós se reconciliarmos com ele. Mas o homem de si mesmo, ele não tem condições, louvado seja Deus, de se reconciliar com Deus. Mas ele diz: eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Porque, irmãos, que quando nós abrimos, louvado seja Deus, a nossa casa, o nosso coração para ele vai trabalhar, ele vai fluir dentro de nós. Tudo começa, irmão, com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, que convence o homem a vir para a igreja, que convence o homem a aceitar Jesus. É o Espírito Santo. Então nós estamos aqui, irmãos, guiados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então essa palavra que veio hoje, louvado seja Deus, eu creio que o Espírito Santo ele quer trabalhar através desta palavra. Porque eu não sabia que eu ia trazer a palavra hoje. Eu não sabia nem que ia vir para cá. Mas agora 5 e pouco, irmão, eu passava aqui em frente. E a minha esposa disse: vamos ali, vamos ajudar o irmão. O Senhor sabe todas as coisas. E eu creio que essa palavra ela tem direção. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ele vai falar aqui de o ministério da reconciliação. Porque quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, essa casa velha, louvado seja Deus, ela vai ser transformada. Porque o Espírito Santo ele vai habitar dentro de nós e ele vai tirar aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que nós faz que não agrada a Deus, o Espírito Santo ele vai trabalhar. Ele vai nos guiar, louvado seja Deus. Para isso nós só temos que dar liberdade para Ele, porque Ele só vai fazer algo na minha e na sua vida quando nós damos liberdade para Ele. A liberdade que o Espírito Santo ele precisa, irmãos, é que eu e você deixamos Ele trabalhar e fluir dentro de nós. Como nós sabemos que o Espírito Santo ele está fluindo dentro de nós, irmãos? Porque quando nós passamos a depender dele, louvado seja, se nós fizermos algo de errado, o Espírito Santo ele vai nos incomodar e nos guiar dizendo que aquilo está errado. Essa palavra só pode ser ministrada, irmãos, louvado seja, ela tem uma direção certa se ela for guiada pelo Espírito Santo. Se ela tiver, louvado seja, a revelação do Espírito Santo. O homem de si mesmo, pelo conhecimento, pela leitura boa, pode até falar do texto. Mas se não tiver, louvado seja a unção e a autoridade do Espírito Santo para revelar o que ela quer, o significado que ela tem, nada vai acontecer. Mas quando o Espírito Santo ele guia, irmãos, por isso que o texto vai nos dizer que tudo aquilo que se passou, tudo se faz novo na nossa vida. É uma nova vida, é uma nova criatura. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque outra hora a gente vivia lá no mundo, outra hora a gente vivia bebendo. E quando nós aceitamos a Jesus, irmão, nós vamos lutar para deixar tudo isso. Isso é uma luta constante, irmãos. É uma luta diária que nós temos lutando contra nós mesmos. A nossa maior luta é contra nós. Os nossos desejos, as nossas vontades. Porque o desejo do homem, irmãos, é fazer aquilo que não agrada a Deus. É a natureza humana, é a natureza pecaminosa do ser humano. Mas quando nós aceitamos a Jesus, essa casa ela é limpa. Porque existe dentro de cada um de nós, cada ser humano que existe na terra,
exclusivamente para o Espírito Santo de Deus. Mas para nós termos o Espírito Santo, nós temos que confessar o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E se reconciliar com Deus, irmão, não quer dizer que você está em pecado ou está afastado da igreja, não. Reconciliar-se com Deus é muitas vezes aquilo que você iniciou a sua fé fazendo e hoje você está fraquejando. Aí o Senhor traz aqui para nós se reconciliar com Ele, para quê? Para nós termos mais força, recuperar nossas forças. Aleluia. Buscar nele poder porque de nós mesmos nós não temos. Buscar nele força porque de nós mesmos nós não temos. Precisamos ter essa convicção de termos o Espírito Santo. Ter cuidado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é ciumento. Mas, irmão, o Espírito Santo ciumento? Sim, irmãos. Porque quando ele entra dentro de nós, ele quer um lugar só para ele. Ele não quer dividir o seu lugar com ninguém, louvado seja Deus. Quando o Espírito Santo ele entra no ser humano, irmãos, quando nós confessamos a Jesus e nós damos um lugar, nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, irmãos, ele quer um lugar só para ele. Por quê, irmãos? Porque dentro de nós não vai ter mais brecha, louvado seja Deus, para o espírito de angústia, espírito, qualquer um que seja, que não seja de Deus. Não tem mais lugar para eles, irmão, porque o Espírito Santo ele vai preencher tudo aquilo que nós desejamos. Tudo aquilo que é da vontade de Deus, o Espírito Santo ele vai preencher dentro de nós. E esse lugar exclusivo para ele, irmãos, louvado seja Deus, homem nenhum pode preencher. Homem nenhum pode preencher. Por quê, irmãos? Porque é um lugar do Espírito Santo de Deus. É um lugar que o Senhor fez para a habitação do teu Espírito. Então, muitas das vezes nós abrimos a boca e vamos falando que nós não servimos para nada, nós não somos nada, nós não temos importância, eu não valo nada. Irmão, você tem um valor. Deus te criou, louvado seja Deus, para adorar e exaltar o nome dEle e ser morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que vai te conduzir ao caminho ao céu. É o Espírito Santo que vai te conduzir nesse mundo tão pecaminoso. É o Espírito Santo que vai te ensinar, te instruir como você deve viver. Por isso que ele diz que das coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Porque vai ser uma vida nova e não uma criatura que outrora era tudo errado. Então tudo se fez novo, irmãos. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que ele vai falar que ele enviou o seu filho para reconciliar o mundo. Ele não falou que era só uma ou duas pessoas, é o mundo. Mas, irmão, por que o mundo não se reconciliou com o Senhor? Porque o Senhor, irmãos, já sabia que nem todos iam querer Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. O desejo de Deus, o desejo de Jesus, ter derramado aquele sangue dele naquela cruz do Calvário, ser cravado e travado ali naquela cruz, irmãos. O desejo dele era que todos andassem segundo a sua vontade, segundo a vontade do Pai. O amor dele foi tão grande que aqueles que estavam chicoteando, irmãos, aquele que estava ali cuspindo na cara, ele todo ensanguentado, todo cortado, irmãos, eles foram oferecer vinagre, louvado seja Deus. E quando chega no momento certo, o Senhor olha ao céu e diz: Pai, perdoa a multidão porque eles não sabem o que faz. Que tão grande amor é esse? E o que nós estamos fazendo, irmãos, para que nós tenhamos, louvado seja Deus, o desejo de adorar Ele? Porque aquele sofrimento, irmão, cada chicotada que ele levava, cada pedaço de carne que saía dele, era o meu e o seu pecado. Era a minha e a sua enfermidade. Ele levou sobre si. Por isso que o Senhor vai falar, irmãos, em Mateus
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Então por isso que ele vai falar que é nova criatura, irmãos. Por isso que o mundo não nos conhece, assim que ele vai falar na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, capítulo 3, irmãos, ele vai nos dizer que o mundo não nos conhece porque não conhece a ele. Muitos passam, irmãos, e muitas das vezes nós estamos na igreja adorando e exaltando o Senhor e passa lá na rua e chama nós de doido. Porque eles não conhecem o Pai. Ele não conhece a Deus. E o Senhor ele usa conforme Ele quer, irmãos. Quem Ele quer e da forma que Ele quer. Louvado seja Deus. Tem muitos que falam que gritar louvado na igreja é besteira. Isso não precisa. Deus não é surdo. Jeremias 33:3. Clama a mim, respondeste-ei coisas grandes. Clamar é gritar. Se nós formos buscar o significado de clamar, irmãos, é gritar, é você expor. É algo que você não consegue, você vai clamar a quem pode fazer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que declarar para o Senhor o que nós estamos precisando. Nós temos que chamar o Senhor para perto de nós. Louvado seja Deus. O Senhor fala na sua palavra que o que é ligado na terra será ligado no céu. E na terra estamos nós, irmãos, para adorar o Senhor, orar ao Senhor e conectarmos com Ele. Nunca, irmão, o céu subiu, nunca a terra subiu ao céu. Sempre foi o céu que desceu. Sempre foi o Senhor que desceu. Quando nós clamamos, quando nós buscamos a glória de Deus desce. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de mim e de você, é Ele que vai levar nossas orações. É Ele que vai nos guiar. Louvado seja Deus, e vai falar. E o Pai vai descer a glória. Por isso que quando nós pedimos, irmãos, tem oração que tem que ser em silêncio. Tem oração que você tem que se dobrar o seu joelho e orar em silêncio. Por que em silêncio? Porque quando eu e você ora em silêncio, Satanás ele fica bravo. Mas por que, irmãos, que ele fica bravo? Porque ele não sabe o que você está orando. Ele não sabe o que você está pedindo a Deus. Ele não vai poder impedir, louvado seja Deus, aquilo que você está pedindo, porque ele não sabe. Ele não tem esse poder, irmãos, de saber o que eu e você estamos pensando. Mas o nosso Deus, Ele sabe. O Senhor sabe o que cada um aqui está pensando. Ele sabe, irmãos. Mas o inimigo, ele só vai saber aquilo que nós estamos falando. Louvado seja Deus. Então, se tem algo para pedir ao Senhor, louvado seja, dependendo do que for, peça em silêncio. Ora em pensamento. Porque o Senhor vai te ouvir. Mas tem hora que é necessário clamar. Tem hora que é necessário. Louvado seja Deus. Por quê, irmãos? Porque quando nós clamamos, nós se aquebrantamos, o Espírito Santo ele vai trabalhar e o Senhor ele vai, louvado seja, fazer o mover que Ele tem para fazer. Então nós vemos aqui, irmãos, aqui no versículo 21 do texto que a gente leu, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha nenhum pecado, irmãos. Ele se ofereceu como oferta, ele se fez pecado. Ele se entregou por mim e por você como uma oferta viva. Naquele tempo, irmãos, era matado o cordeiro, louvado seja Deus, para que tirar o pecado do homem. Mas o pecado se alastrou-se de uma tal maneira que o Senhor Deus, Ele não recebeu mais aquele sangue inocente de cordeiro, de animais. Então o Senhor envia o seu Filho, louvado seja Deus, para que morresse por nós. Ele não tinha nenhum pecado, ele não conheceu nenhum pecado. Ele foi o único que andou nessa terra, irmãos, e não tinha pecado algum. Morreu por quê? Porque fazia
E muitas das vezes nós não queremos submeter a ordem dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um ser, irmãos, que andou nessa terra, sofreu como o homem sofreu o que nós sofremos. Porque ele andou nessa terra, irmãos, eu creio, para ele ver como era a humanidade. Quão grande era fraco o homem que não conseguia levar sobre si aquilo que ele levou. Ele se ofereceu, irmãos. Ele se fez maldito. Para que nós tivéssemos a chance de se reconciliar e morar no céu. Irmãos, mas é certeza nós morar no céu? Todo aquele que confessa o nome de Jesus e anda segundo o seu mandamento, a sua palavra, em obediência, esse sim mora no céu. Não basta só estar na igreja, irmãos, não. Você confessar o nome do Senhor é o primeiro passo. Você se reconciliar com o Senhor é o primeiro passo. Mas para ter uma morada eterna com Cristo, é necessário ter uma vida de obediência, uma vida de renúncia. Renunciar ao seu eu e obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 7, se não me engano, 23, ele vai dizer assim, vai ter um questionamento. Mas Senhor, não expulsamos demônio no teu nome? Não curamos no teu nome, Senhor? Não fizemos maravilha no teu nome, Senhor? E se nós não tivermos conforme a palavra dele, irmãos, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, que nem vos conheço, pois que pratico iniquidade. Então não basta estar na igreja, irmãos. Louvado seja, não basta estar na igreja, precisa andar conforme o seu mandamento. Porque você é nova criatura. O Senhor pegou, irmãos, jogou no lago do esquecimento tudo aquilo que você fez. O Senhor não quer saber o que foi que você fez, a sua vida que você está vivendo, não. Ele quer saber, a partir do momento que você se reconcilia com Ele, louvado seja Deus, que você aceita o nome dEle, Ele quer saber dali para frente é uma nova criatura. Ai, irmãos, eu não vou aceitar Jesus porque eu já fiz muita coisa ruim. Ele disse, irmãos, que veio para aqueles que estavam perdidos. Nós estávamos perdidos, irmãos. Ele veio por nós. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa nada, o Senhor não quer saber disso. Ele vai dizer, vinde como está. Só não pode permanecer como está. Tem que vir, louvado seja Deus, e confessar. Se reconciliar com Ele. E deixa que Ele, o Espírito Santo, Ele vai trabalhar. Tem gente que muda de uma hora para outra, irmãos. Mas tem gente que o processo é demorado. O processo é lento. Mas em meio a mim e a sua fraqueza, o Senhor, Ele conhece. Se você às vezes erra, mas está tentando fazer o que é certo, está tentando buscar o Senhor, está pedindo perdão ao Senhor, irmãos, Ele conhece. E Ele vai te perdoar. Que se o amor dele não fosse tão grande, aqueles que estavam chicoteando ele, irmãos, naquela hora que ele foi crucificado, ele dizia, Pai, perdoa a multidão, porque ele não sabe o que faz. Mas dentro de todo esse contexto de caminhada com o Senhor, irmãos, existe o inimigo das nossas almas. Louvado seja Deus. Um conhecedor da palavra. Um ser que vivia, louvado seja Deus, bem próximo de Deus, que ele era um dos mais próximos. O diabo, irmãos. Por isso que ele vem tentando enganar a nós, tentando colocar coisas na nossa mente, tentando dizer que não precisa aceitar Jesus, que todos somos filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. Irmão, mas se eu não sou filho de Deus, sou filho do diabo? Não, irmãos. Você é criatura de Deus, criado por Deus. Mas para ser filho, tem que confessar o nome de Jesus.
Através de Jesus nós somos adotados por Deus. Jesus nunca vai deixar de ser o unigênito, o primogênito de Deus. Mas através dele nós somos adotados. Nós somos filhos de Deus por adoção. Assim como alguém adota um filho, adota uma criança, ele passa a ser seu filho, ele passa a ser parte sua. Não de sangue, mas por adoção. Assim somos nós, irmãos. Jesus veio para reconciliar o mundo. Veio para nos dar a chance de ser adotado por Deus. Eu creio, irmão, que uma criança que é adotada por uma família e ele se sente ali abraçado, ele fica muito alegre, né? E você ser adotado pelo Todo-Poderoso. Você ser adotado pelo aquele que, louvado seja Deus, que tem salvação para você. Você ser adotado por aquele que tem uma morada eterna para você. Isso é importante, irmãos. O Senhor vai voltar e isso é uma realidade. Mas o inimigo ele não quer, irmãos, porque ele sabe que lá é bom. Ele morava lá, irmãos. Mas ele quis ser mais do que Deus, ele quis passar de Deus. E como a gente já falou no início, irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que o Espírito Santo ele tem ciúme de mim e de você, porque ele não quer dividir nós com ninguém. Quando eu falo ninguém, irmãos, é espírito ruim. O Espírito Santo ele quer nós para ele, servirmos a ele, guiado por ele, para ter uma caminhada eterna com o Senhor. Porque aqui vai passar, irmãos. Aqueles que morreram com Cristo, ele ressuscita para uma vida eterna com Cristo. Mas aquele que morrer sem Cristo, ele ressuscita, mas para uma vida eterna sem Cristo. E aqueles que estão com Cristo, o Senhor vai falar, irmãos, vinde, benditos de meu Pai, receber por herança aquilo que te pertence, ou seja, aquilo que eu já tenho para você. Imagina nós chegarmos, irmãos, e olhar face a face ao Senhor. Mas, irmão, como nós conseguimos nesse corpo incorruptível, nessa vida que nós vivemos? Primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai dizer que nós não sabemos ainda o que somos. Mas quando o Senhor se manifestar, ou seja, quando o Senhor voltar, aqueles que estiver pronto, estiver limpo, irá se encontrar com o Senhor nas nuvens. E quando nós partirmos desse mundo, esse corpo corruptível, esse corpo pecaminoso, ele será transformado num corpo de glória, no corpo de Jesus Cristo, como ele. Porque ele disse lá no início, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quando ele arrebatar a tua igreja, nós vemos ele face a face, porque nós estamos semelhantes a ele. Então nós vemos, irmãos, o amor de Deus para conosco. Louvado seja Deus. Então é muito importante, irmãos, nós temos uma caminhada com Cristo. Esse mundo já não tem mais o que nos oferecer. Esse mundo já não tem mais, irmãos, a oferecer nada de bom. Pode até ter alguma coisa momentânea. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo. A palavra está se cumprindo. É pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, guerras. Ele está voltando. Cada dia que passa que o Senhor não vem, é uma oportunidade que Ele dá para nós, se chegar mais a Ele. Cada dia que anoitece e amanhece, que Ele não vem, é uma oportunidade que Ele nos dá para se chegar mais a Ele. Porque nós já sofremos tanto aqui nessa terra, irmãos, e é passageiro. Mas lá é eterno, tanto com Cristo como sem Ele.
no céu, aquele que disser vindo bendito de meu Pai, esse, irmão, é só alegria. Lá não vai ter mais choro, não. Lá, louvado seja Deus, vai ser só gozo, alegria, paz. Lá essa luz aqui não vai valer nada, irmãos. A luz do sol não vai valer nada. Vai ser o próprio Deus que vai estar nos iluminando. O próprio Deus. Imagina a alegria que nós vemos Ele. Receber um abraço dele. Então, irmãos, nessa noite essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Reconciliação. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Então, aqui eu quero agradecer a minha oportunidade. E se tiver alguém que queira se reconciliar, não precisa estar em pecado, às vezes está só um pouco distante de Deus. Meu Deus. Se reconciliar, irmão, não faz vergonha. É um ato de coragem. Porque você está declarando para Deus que depende dele. Você está declarando para Deus que você é dependente dele. Sem ele nós não somos nada. Mas isso que a gente já falou, quem convence é o Espírito Santo. Nós não podemos forçar ninguém e nem queremos impor aquilo que o Senhor não manda. É o Espírito Santo que convence. Mas é bem sério, se sentir, não deixe para amanhã. Se sentir o coração arder, se sentir o coração queimando, não deixe para amanhã. Amanhã nunca nos pertenceu e nunca vai nos pertencer. Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E tanto ele pode voltar para buscar o povo dele, a igreja, como ele pode voltar só para mim. Como que ele volta só para você, irmãos? Se eu morrer, ele voltou para mim. Mas ele vai voltar para buscar toda a sua igreja. Louvado seja Deus. Então essa é a palavra que o Senhor nos direciona nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu também cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Deus. Senhor, muito maravilhoso. Palavra abençoada, né? E que o Senhor venha tomar cada um dos meus irmãos que chegaram aqui essa noite. Aleluia, Deus. E essa foi a palavra maravilhosa. Eu também me sinto alegre. Ontem nós fomos um lugar que eu nunca tinha ido, Caraí da Montada, eu acho. E lá foi muito maravilhoso. Nós fomos pela manhã e voltamos já quase 1h da manhã. E graças a Deus, 5 almas se converteram ao Senhor. A família inteira, o pai, a mãe e 3 filhas. 3 filhas foi. Aleluia, Deus. E foi muito maravilhoso, irmão. E às vezes eu fico aqui às vezes nós se maldiz com tantas coisas. E quando eu viajo para esses cantos, é uma simples cidade. Aqui raramente você vê uma casinha de taipa, né? Lá a maioria é casa de taipa. Quem tem uma casa assim de alvenaria já é bem aleluia. E aquilo, irmão, me preenche mais querer fazer a vontade do Senhor Jesus. Né? E muito maravilhoso. Eu sou pequeno, né? Mas as casinhas são baixas que eu bati assim, com a mão assim. Que é casinha de taipa, né? E hoje nós temos uma casa. E muitos de nós não tem só uma casa, mas tem Cristo Jesus na vida. Aleluia, Deus. E às vezes a gente ainda murmura um pouco. E quando eu terminei da pregação, aquele povo veio chorando. E aí eu aguentei também, né? E antes de orar também, eu chorei bastante. Aleluia. Não sei se alguns irmãos filmaram, mas alguma parte filmaram. E é muito maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso. Aleluia, Deus. Agora, por tempo, eles começaram a estar falando com eles alegre pelo que tinha acontecido na vida deles. Aleluia, Deus.
E algumas coisas assim que eles usam ainda aquelas cabaças, tu sabe, aquelas para a mãe, cabaça não, cuia, né? Já descortadinha antes para a mãe, para a mãe utilizar. E o Senhor tem nos chamado, irmão, para isso. E essa palavra é para isso, para quê? Para que nós venhamos levar o ID do Senhor. E o Senhor é muito maravilhoso. E antes de nós finalizar, eu quero só deixar uma palavra aqui que é uma revelação que o Senhor deixou com uma pessoa aqui. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas essa pessoa que está aqui no nosso meio vai pegar. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19. Se não quiser abrir, né? Não quero saber, não. Diz assim, ó. Dá-lhes a chave do reino dos céus. O que ligais na terra, terás ligado nos céus. E que desligado na terra, será desligado no céu. Amém? Louvado seja o santo nome de Jesus. Aqui Jesus estava renovando uma promessa que ele tinha dado a Pedro. Ele disse que ia estabelecer a igreja em cima da rocha. E agora o nome dele era Pedro. Ele era Cefo e agora é Pedro. E ali Jesus disse: quem o povo diz que eu sou? Eu disse: é o profeta. Eu disse: João Batista. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí ele disse: muito bem, Pedro, não foi o Espírito, não foi a carne que era lá assim, mas foi o Espírito. Aleluia. E por que o Senhor queria dar isso aqui a Pedro? Porque Pedro era um homem que ainda o Senhor estava trabalhando na vida dele. Ele foi um homem que chegou, um dos primeiros que chegou ao Cristo Jesus. Mas foi um dos últimos também a se fortalecer. Porque o Senhor queria o quê? Cumprir a promessa que tinha na vida de Pedro. É tanto que chegou um momento que quando Pedro negou a Jesus, o galo cantou 3 vezes e ele disse, ficou ali abismado com aquilo. E ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito e voltou para o mar da Galileia pescar. Ele voltou para aquilo que ele estava fazendo de volta. E quando ele voltou, o próprio Jesus já ressuscitado foi em busca dele e disse: Pedro, tu me ama? E ele ainda no primeiro momento disse: eu te amo. E o Senhor perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabe que eu te amo. Na terceira vez, aí Pedro já, ele disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aleluia, Deus. E quando ele disse isso, aleluia, Deus, o Senhor disse: vai e apacenta minhas filhas. Aleluia, Deus. Mas antes disso, ele tinha dito que a chave do céu estava ligada na mão de Pedro. Não que Pedro seja a base, mas pela promessa, Pedro tinha uma autoridade nos altos céus. Aleluia, Deus. Alguns meses, mais ou menos, eu tive uma visão com uma mulher, com uma chave grande, assim um pau, assim semelhante com a chave do guarda-roupa, aquela chavezinha que tem, daquele mesmo jeito, com um negocinho assim meio redondozinho. Só que a chave que a mulher tinha era grande na mão, e ela abria e fechava as coisas. E eu perguntei o que era aquilo, o Senhor disse que era autoridade. Aleluia, Deus. Mas naquele momento, a mulher que eu vi, ela estava semelhante a Pedro. Aleluia, Deus. Mas o Senhor queria renovar a promessa na vida dela. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Ele ainda continua querendo renovar a promessa, não só na vida dela, mas também na nossa vida. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa mulher está aqui no meio, né? Não vou falar o nome dela. Aleluia, Deus. Mas depois eu posso até dizer para ela. Aleluia, Deus. Porque é uma promessa que o Senhor bota na nossa vida. Aí o Senhor disse: agora vai e cuida do meu rebanho. E muitas vezes nós não queremos, irmão, nós fugimos. Eu particularmente passei bastante tempo fugindo. Aleluia, Deus. E mesmo tem momentos difíceis que eu também quero dar uma parada. Muitas vezes eu quero ficar que nem meus irmãos, só sentado aí e ouvir. Mas quando o Senhor me leva para uma viagem dessa, aí eu volto com alegre de querer mais e mais assim. Aleluia, Deus. Aquilo que Ele me ensinou a dar mais para aquelas pessoas. E quando eu chego e começo a ver pessoas se preenchendo pela palavra dessa que foi pregada, aí isso começa a
Aleluia, Deus. E essa noite, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, aleluia, Deus. A irmã está só visitando, né? Você certeza vai aceitar Jesus como Salvador, não, né? Aleluia. Só ela? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Santo foi a maior coisa que você fez na sua vida. Aleluia, Deus. E eu vou profetizar na vida do varão, né? Elias, ele profetizava de si mesmo, porque ele tinha o Espírito Santo. E o irmão disse que agora nós temos o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos profetizar no nome do Senhor Jesus. Né? E eu vou profetizar que um dia também você vai ver ele não só frequentando, só vindo visitar, mas também servindo o Senhor como, né, o seu Salvador. Aleluia, Deus. E não só ele, mas pessoas aqui que oram também por pessoas. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o Senhor é muito maravilhoso. E não só essas 5 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, mas também pessoas foram curadas também. Aleluia, Deus. Uma jovem também, e no momento que eu não gosto muito de quando uma pessoa se manifesta, eu gosto de esconder para não ver aquela pessoa, porque às vezes ele fica um pouco, aleluia, Deus. Uma jovem também, ela tinha caído de moto, estava toda arremessada, toda enfaixada, e ela se manifestou. Eu mandei levar lá para casa, para quando terminar o culto, eu expulsar o demônio. E aquela senhorazinha ficou, a avó dela ficou muito, né? E agradecer, eu digo, não, agradeça a mim, agradeço o Senhor, porque é Ele que faz essas coisas, né? Aleluia, Deus. E isso é o que o Senhor ele tem para mim e para você. Ele também quer dar a sua autoridade para você. Ele quer dar autoridade nas suas mãos, para você pôr a mão sobre o enfermo, ele também ser curado, irmão. Aleluia. Isso não é só para mim e o irmão que prega, mas isso também é para vocês. A Bíblia diz que é dom de Deus, não vem de nós, mas isso é dom de Deus. E o Senhor nos chamou para isso. Aleluia, Deus. Porque por isso nós chegamos tarde, porque depois do culto ainda fomos, ainda expulsar o demônio da jovem, demorou bastante tempo. Aleluia, Deus. E ali foi algo muito maravilhoso. E que o Senhor também venha abençoar a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Antes de nós finalizar, irmão, Pedrinho, vamos louvar o louvor e eu vou fazer a oração e aí a gente vai para casa, amém? Aleluia, Deus. Mas se o irmão quiser vir à frente, né, antes de terminar o culto, nós vamos louvar esse louvor. E antes de terminar, se você quiser aceitar Jesus, nós estamos aqui para orar por vocês. Aleluia, Deus. Para você. E o Senhor, Ele é fiel para fazer. Nós não fazemos nada, mas o Senhor, Ele é fiel para fazer na minha vida e na sua vida. Enquanto tu conecta aí, aleluia, Deus. Então, essa noite, irmão, você tem essa oportunidade de exaltar e louvar o santo nome do Senhor, porque Ele é fiel. E também agradeço a oportunidade de cada um, irmã que chegaram até aqui. O Senhor vai recompensar vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Também o culto de ação de graça do Abraão também foi bênção. E eu botei 60 cadeiras, mas não coube todo mundo, ficou a metade já da de fora. Mas foi maravilhoso também, né? Aleluia, Deus. Mas o mesmo Jesus que opera quando tem bastante pessoas, Ele opera também quando não tem pessoas, né? Aleluia. Quem lembra da mulher samaritana? O Senhor Jesus, Ele esperou só pelaquela mulher samaritana. E assim Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E Ele é fiel para fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Louvado o fogo. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é fiel para fazer. Aleluia, Deus. E foi o Senhor também que nos direcionou, porque eu não gostava de redes sociais, irmão. Passei a usar a rede social depois de 8 anos na presença do Senhor. E Ele disse que ia usava pessoas para os cultos ser no Instagram e Facebook. Eu digo, mas vai ser meio difícil, que eu não gosto dessas coisas. O Senhor me preparou. Aleluia, Deus mandou essas coisas. Esse é um celular que eu ganhei, mandaram para mim para fazer a filmagem. Aleluia, Deus, é um pouquinho caro ele, né? Mas tudo isso, o Senhor preparou tudo, Ele prepara tudo na nossa vida, irmão. Aleluia, Deus. Então medite na letra do louvor, aleluia, Deus, e deixe o Senhor te usar, amém? Aleluia, Deus.
Aleluia, Deus. Deixa com que Ele te envolva essa noite. Aleluia, Deus. Deixa com que Ele te toque essa noite. Não sei qual foi. Não sei como foi o seu dia essa noite. Não sei como tem sido a tua semana, o teu mês. Eu não sei como foi o teu ano, desde o começo do ano até agora o final do ano. Aleluia, Deus. Mas o Senhor, Ele tem algo novo para conosco. Assim como eu disse essa palavra, que o Senhor queria renovar a promessa na vida de Pedro. O Senhor quer renovar as promessas na nossa vida. A palavra também nos diz que nós não devemos ficar presos no passado, mas que nós venhamos viver o novo. E que a partir do ano que vem, a partir desse dia de hoje, você venha viver algo novo. Você venha viver experiências novas na presença do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Você que talvez tenha sofrido com enfermidade, talvez você que tenha sofrido com as suas finanças durante esse ano de 2025, essa noite declare, no mundo espiritual, declare, no tribunal de Cristo Jesus, que a sua vida vai dar um avanço, que você vai glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Você também que passou momentos difíceis nas finanças, no 2025, declare essa noite, declare abundância na sua vida. Aleluia, Deus. Então declare o tribunal de Cristo. Porque quando nós chegamos no tribunal de Cristo e falamos, aleluia, Deus. Então essa noite você tem liberdade de falar para Jesus. Não se abra para o homem, porque o homem, ele não tem nada para lhe dizer. O homem pode até falar o que você falou para ele, mas Cristo Jesus, ele leva até o Pai, e o Pai manda a resposta para comigo e para com você. Aleluia, Deus. Porque foi pregado aqui esta noite. Aleluia, Deus, que Ele nos faz nova criatura, Ele nos transforma, Ele nos dá um refúgio. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Foi lindo também que o salmista Davi, nos momentos difíceis, ele clamava ao Senhor. E então essa noite clame Ele, porque Ele é fiel para fazer na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Pai, essa noite que entrego cada um dos teus filhos, das tuas filhas que chegarão aqui. Ó Senhor da glória, no nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles que estão precisando, Pai, que o Senhor resolva algo, Senhor, da justiça. Meu Senhor da glória, que essa noite o Senhor, Pai, entre com providência. Envia os teus anjos ministradores, os teus anjos, Pai, que operam sinais e prodígios. Que essa noite o Senhor venha operar, Pai, na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Meu Senhor da glória, essa noite eu entrego, Senhor, uma irmã, Senhor Deus, meu Pai, que tem, Senhor Deus, meu Pai, o nódulo, Senhor Deus, meu Pai, na garganta. Pai, eu destruo, Pai, esse nódulo, Senhor Deus, meu Pai, esse caroço. Meu Senhor da glória, Pai, que o teu Filho Santo Jesus, Pai, Ele é o médico dos médicos, Pai, e eu destruo, Senhor Deus, meu Pai, este caroço, Senhor. Ah, Pai, a tua filha vai cantar o testemunho, porque o Senhor é fiel para curar, o Senhor é fiel para salvar, o Senhor é fiel para nos libertar. Meu Senhor da glória, também te entrego, Pai. Também essa senhora, Senhor Deus, meu Pai, que tem uma causa na justiça. Oh, Senhor Jesus e Pai. Pai, que no começo desse ano, Pai, que quando voltar os trabalhos, Senhor Deus, meu Pai, no INSS, Pai, tudo, essas coisas, Senhor Deus, meu Pai. Pai, que esses homens venham cá embaixo, Senhor Deus, meu Pai, o que essa mulher tem da justiça, Pai. Meu Senhor da glória, para que ela venha viver, Pai, os projetos, Pai, as promessas que o Senhor tem na vida dela, Senhor da glória. Pai, te tem teu filho que ministrou essa noite, Pai, toda a sua família, toda a sua casa. Meu Senhor da glória, Pai, tudo que Ele tem colocado em tuas mãos, os projetos, Senhor. Meu Senhor Deus, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem falado por intermédio da tua palavra, por intermédio, Senhor, de revelação. Meu Senhor Deus, Pai, muitas vezes nós fugimos do chamado. Eu sei, Pai, que nós não queremos fazer, Pai.
ser visto pelos homens. Pai, mas é o Senhor que exalta o homem. E quando nós se diminuímos na tua presença, Pai, o Senhor exalta no momento certo, na hora certa. Então essa noite nos queima com o fogo do teu Espírito Santo e renova, Pai, as nossas vidas na tua presença, Senhor da glória. Oh Espírito Santo de Deus, que essa chama, Pai, não deixe se apagar dentro de mim, dentro da tua igreja. Oh Deus da glória. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Pai Deus, no momento que começamos aqui, Pai, eu senti a tua presença. Eu me movi na tua presença, estou me movendo na tua presença. Oh Pai, também eu te entrego essa jovem que louvou, Senhor da glória. Quando ela louvou, Pai, ela louvou com uma unção impactante, Senhor da glória. Ah, Pai, que eu senti aquela unção maravilhosa, Pai, que quando o teu Espírito Santo, Pai, está se movimentando no ambiente, Senhor da glória. Pai, que o Senhor, Pai, cada dia mais, Pai, venha ungir a sua garganta, o seu louvor, Senhor da glória, para ela impactar almas, impactar, Senhor Deus, meu Pai. Pode voltar esse louvor, aleluia, Deus, pode voltar esse louvor, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha ungir a cada dia mais essa jovem, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, e cada dia mais, Pai, ela venha crescer no temor da tua palavra, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, a nossa parentela que nós temos colocado, Senhor, em tuas mãos, Pai. Esse casal que veio nos visitar, Senhor Deus. Oh, Pai, que essa mulher venha ver, Pai, seu esposo também. Não só indo visitar a igreja com ela, Pai, mas também fazer parte, Pai, do rol da tua igreja, Pai. Ser o teu filho, Pai. Assim como o teu filho pregou, Senhor Deus, meu Pai, que ele venha ser adotado, que ele venha ser co-herdeiro de Cristo Jesus. Ah, Pai, e que o Senhor venha levantar ele, Senhor Deus, meu Pai, também como um ministro, Pai, na tua casa. Meu Senhor da glória, Pai, que ele venha levar também a palavra de salvação para a sua rua, para a sua cidade, onde ele mora, onde ele habita, para a sua família, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, entrega, Senhor Deus, meu Pai, a Rita, Senhor, sua família, sua parentela. Oh, Deus Santo, seus filhos. Ah, Deus Santo, Deus amado, tudo que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, meu Pai, os seus pensamentos, Pai. Pai, e arranca os pensamentos, Pai, negativos das nossas mentes, Pai. Pai, porque esses pensamentos negativos, Pai, não são menos pensamentos, Pai, mas são setas demoníacas, Senhor, que entram na nossa mente trazendo algo negativo, Pai. E todas essas setas negativas lançadas pelo inimigo, Senhor da glória. Ah, Pai, eu destruo agora. Pai, que nós venhamos ter pensamentos vindos dos altos céus, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, entrega esse lugar em Deus, mãe, essa rua, Pai. Pai, que essa igreja venha tomar posse dessa rua. E todos que se encontram acorrentados, essa juventude que se encontra acorrentada na droga, na prostituição, na bebedice, Senhor Deus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Senhor, venha impactar não só aqui os ouvintes que ouviram o eco desse microfone, Pai, mas cada pessoa que vão assistir no YouTube, Pai, essa pregação que foi ministrada, o louvor daquela jovem, Pai, que foi ungido pelo teu Espírito Santo, Pai, porque eu me movi na atmosfera, Senhor, Pai, que o louvor dela, Pai, cada pessoa que assistir no YouTube, Pai, que seja impactado com o louvor dela, com essa pregação, Pai, com esse trabalho desta noite, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, cada pessoa, Pai, que está inscrito nesse canal, que ouviu, Senhor, essa pregação, seja impactada, Senhor. Eu não sei quando elas vão assistir, Pai, mas que ela seja ungida a partir de hoje, Pai, até os dias que forem, Pai. As pessoas vão se assistir, Pai, ter acesso a esse conteúdo, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, nos unge. E onde nós colocar as plantas dos pés, Pai, nós vamos tomar por herança. Meu Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, Senhor Jesus. Ah, Senhor da glória, Pai, se Tu não voltar essa noite, Pai, nos sustenta nas Tuas mãos. Mas se Tu voltar essa noite, Pai, nos leva contigo, Pai. Nos faz participantes das mansões celestial, Pai. Pai, se Tu voltar essa noite, não nos deixa, Pai, nesse mundo tenebroso, Pai, porque esse mundo está se preparando, Pai, para a vinda do anticristo, Pai. Mas prepara a Tua igreja, a igreja brasileira, para que não
estavam as virgens prudentes, Pai, de azeite, Pai. E as virgens sensatas, Pai, estavam sem azeite, Pai. Mas essa noite renova o teu azeite nas nossas vidas. Renova o azeite nas nossas vidas essa noite, Pai. Oh, Deus Santo e Deus amado. Oh, Pai, e que nós venhamos ter lenha todo o santo dia, Pai. Então venha queimar dentro do nosso ser com o fogo do teu Espírito Santo, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus e aleluia. Aleluia, Deus, obrigado por tudo. Amém, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Amém, aleluia, Deus. E que o Senhor ele venha fazer coisas grandiosas. Nós temos que se mover por fé, irmão. Aleluia, Deus. E eu tenho crido em cada promessa que o Senhor tem falado. Desde o começo que Ele começou a falar comigo. Desde o momento de construir isso aqui, antes de outras coisas, desde o momento de construir isso aqui, até o que Ele disse que vai fazer. Aleluia, Deus. E eu já disse para as irmãs que se congregam comigo, que elas vão se preparando, porque estou orando para o Senhor enviar uma pessoa para ficar aqui na frente, que eu tenho outros trabalhos para fazer. Como esse trabalho, eu tenho que também me dedicar mais lá. Tem outro em Santana de Acaraú, e tem outros cantos, irmã. E aí vai ter canto que eu vou passar de semana. E aí eu estou orando o Senhor para levantar um pastor, uma pastora, ou pastor, seja lá o que for, né? Para ficar aqui cuidando do rebanho. Aleluia, Deus. Enquanto eu estou indo cuidar de outras pessoas, tá bom? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E aqui é algo diferente. Sempre os irmãos vêm nas igrejas, passam por a salva, né? Mas o Senhor me direcionou de outro jeito, né? Aleluia, Deus. E aqui os irmãos não são obrigados a ofertar, nem dizimar. O Senhor mandou fazer essa caixazinha. Aquele que sente depois do culto, ele oferta aí. Aí quando chega no final do mês, a irmã tira um cadeado, olha e tem e paga a comida da igreja assim, né? Mas só se você sentir. Se você não sentir, e a Bíblia diz mais, né? Aquele que fizer essa oferta, ele tiver ainda algum resquício com alguém, deixa a oferta no altar, vá, peça perdão àquela pessoa, e aí o Senhor ele recebe a sua oferta. Amém? Glória a Deus e aleluia, que o Senhor venha abençoar. Fazendo mais um reforço, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. Agora eu vou dizer algo para você que ontem eu vi no irmão, aleluia, Deus, no dono da casa, sabe? E no dono da casa, na dona da casa, ela queria ir, mas ela estava prendida na cadeira. Aí eu disse, mocinha, eu estou vendo as suas pernas dessa grossura. Ela disse, ela gritou, tá mesmo, não estou conseguindo me levantar da cadeira para chegar aí na frente. E aí naquele momento nós oramos e ela se levantou assim, ela veio chorando. Aleluia, Deus. Também vai chegar um momento quando você for se levantar, vai acontecer isso também para você. Mas o Senhor é fiel, quebra toda corrente, todos os milhões, e você vai chegar até aqui e vai aceitar Jesus como Salvador. Aleluia, Deus. Nós ficamos nervosos. Aleluia, Deus. Eu fiquei nervoso. No outro dia eu me escondia para não dar paz do Senhor, com vergonha de dar paz do Senhor às pessoas. Aleluia, Deus. Mas o Senhor foi nos preparando. E hoje eu estou aqui. Amém? Quero que os irmãos fiquem de pé para receber as bênçãos apostólicas, todo mundo da casa, debaixo das bênçãos do Senhor, debaixo do livramento do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E que o Senhor me abençoe, né? Levante seus mãos para receber as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diga amém. E na paz do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe a minhas irmãs e meus irmãos. Amém? Glória a Deus e aleluia. Aleluia, Deus.